Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre a Super Global Session em PHP, ou sessões em PHP, certo? A gente já viu post, get e agora a gente está vendo uma outra Super Global que funciona de maneira similar ao post e a get no PHP, certo? Post geralmente você utiliza quando você vai ter um formulário e aí você vai mandar uma post request para aquele servidor para geralmente logar um usuário, salvar alguma coisa na base de dados, algum texto que tiver dentro daquele formulário, um formulário de contato e coisas do tipo, certo? Geralmente post vai dentro da requisição, dentro do corpo da requisição que você manda para o servidor. Então, os dados daquele formulário vão dentro do corpo da requisição. Get é utilizado na URL, certo? E apenas limitado pelo tamanho máximo da URL, que geralmente são 2000 e alguma coisa caracteres, se eu não me engano, certo? Tem que olhar isso na internet. A session funciona de maneira similar, também é uma super global, certo? E ela salva valores no servidor. E o que acontece com isso? Esses valores são persistentes. Vou te dar um exemplo. Se eu abro o meu navegador numa página PHP aqui, no momento, e aí aquele site que eu estou acessando está utilizando uma sessão, iniciou uma sessão comigo, ele vai gerar um ID de sessão entre o meu navegador e o servidor, certo? Então, todos os dados que eu trafegar naquela sessão, antes de eu fechar o navegador, ou que o tempo da sessão acabe, eles vão ficar salvos no servidor. E aí eu posso enviar aqueles dados variáveis de sessão para todas as páginas do meu site. Geralmente, as sessões são utilizadas para sistema de login, mas você pode utilizar o que você quiser para criar variáveis de sessões. Deixa eu te mostrar em código, que eu acho que eu explico melhor mostrando no código e te exemplificando o que as sessões fazem em PHP. Para eu iniciar uma sessão em PHP, eu preciso utilizar a funçãozinha session start, certo? Isso pode ser mudado, mas não vem ao caso aqui. Isso você pode configurar o PHP para iniciar a sessão automaticamente para você, certo? Então aqui eu utilizei a sessãozinha session start. Então a partir do momento que eu iniciei uma sessão, eu tenho essa variável que é um array, certo? Um array associativo que eu posso falar printr session aqui, assim como a gente fez com post e get nas aulas anteriores. Se eu vir aqui no meu navegador e abrir esse arquivo, né, session.php, você vai ver que eu tenho um array aqui, certo? Um array associativo. Eu vou abrir isso aqui e vou aumentar a tela de novo pra gente, certo? Então aqui, ó, diminui um pouquinho, né? Beleza, aqui. Então aqui a gente tem um array sem nenhum valor, certo? Como a gente viu na aula de array, se a gente quiser criar alguma chave nesse array, a gente pode utilizar o array session, certo? Falar o nome da chave e o valor que a gente quiser, certo? Então aqui, nesse momento, eu estou usando uma chave e adicionando um valor nessa chave aqui na minha seção. Se eu atualizar a minha página aqui agora, eu tenho essa chave e este valor, certo? Se eu quero uma nova chave na minha seção, novamente utilizo a chave, o nome aqui, session, certo? Chave 2, valor 2, certo? Então agora a gente já tem duas chaves nessa seção aqui, certo? E aí, quando eu falo que isso tudo aqui esses valores aqui são persistentes, eu quero dizer o seguinte, deixa eu vir aqui, ó. Aqui, você está vendo que eu estou nesse arquivo session, certo? Eu vou vir aqui e criar um arquivo página2, página2.php, certo? E nesse arquivo aqui, ó, eu vou utilizar a funçãozinha session start, certo? Para iniciar a sessão, certo? Só que agora eu não vou criar nenhuma chave aqui na sessão, certo? Eu vou simplesmente vir aqui e dar um printr na sessão aqui, nessa outra página aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Se eu vier aqui e falar página, como que eu pus o nome? Página 2, página2.php,
Você está vendo que eu tenho exatamente a mesma coisa que eu tinha na sessão, certo? Ou seja, o meu servidor está comunicando com o meu navegador baseando-se no ID da sessão quando a gente iniciou essa sessão aqui, certo? Ou seja, o meu navegador criou um cookie aqui no computador falando, ó, esse é o ID da sessão. Então, sempre que eu faço uma requisição para o servidor, sem fechar o navegador, aqui, ó, deixa eu atualizar isso aqui também, só para você ver que esse é o outro arquivo antigo, certo? E esse é o página 2. Então, sempre que o meu navegador faz uma requisição para o PHP, ele envia um cookie que o PHP gerou no meu computador aqui, e aí ele fala, ó, esse é o cookie com o ID da sessão. Aí o servidor vai buscar esse ID no arquivinho que ele está salvando esses dados aqui, e aí vai me retornar os valores dessa sessão, certo? Essa sessão funciona enquanto o navegador estiver aberto ou até o tempo de sessão morrer. O tempo de sessão também pode ser configurado no arquivo php.ini, mas isso não vem ao escopo dessa aula neste momento, certo? Então, se eu não me engano, deve estar 20 minutos a sessão por agora, certo? Depois a gente confere isso, eu te falo mais tarde. Então vamos aqui, ó, tá vendo que eu posso fechar essa aba aqui, posso abrir de novo e eu vou ter os mesmos valores aqui, ó. Esses valores são persistentes. Porém, se eu fechar o meu navegador e abrir o meu navegador novamente, uma nova sessão será criada, certo? E agora eu já não tenho mais nenhum valor aqui dentro do meu array, entendeu? Então, por isso, esse sistema é muito utilizado para fazer sistemas de login, certo? Porque assim que eu fechei a sessão é destruída, assim que eu abro de novo a página, ele cria uma nova sessão. Então, aqueles outros dados que eu tinha anteriormente não estão mais aqui. E essa sessão ela é única para cada usuário que abriu o seu site, por exemplo, certo? Por exemplo, eu abri o seu site daqui, da minha cidade, da minha casa, com o meu navegador aqui, ele cria um ID de sessão para mim com o servidor, certo? O Joãozinho abriu uma sessão com o seu site, por exemplo, da casa dele, suponha que ele seja meu vizinho, abriu uma sessão com o seu site, o PHP cria um outro ID para o Joãozinho, certo? Então, isso quer dizer que esses dados de sessão que eu estou vendo neste momento aqui são para mim, certo? Por exemplo, se o Joãozinho utilizar um formulário de login e usar os dados dele para logar e você configurar a sessão do Joãozinho com o nome, por exemplo, se você vier aqui e tiver uma chave aqui chamada nome, e aí você busca lá na base de dados os dados do seu usuário e seta o nome dele no momento em que ele logar, certo? Por exemplo, Luiz. Aqui eu estou fazendo um hard code aqui, né? Estou escrevendo direto no arquivo, mas suponha que você esteja buscando isso da base de dados. Esse nome vai ser único para cada usuário, certo? Por exemplo, o meu vai aparecer Luiz, o do Joãozinho vai aparecer Joãozinho para ele lá, certo? Então, assim funcionam sessões em PHP. E toda vez que eu for utilizar uma sessão, eu tenho que startar a sessão. Se eu quiser que essa sessão pare de existir em algum momento, quer ver? Vamos para a página session, lá, né? Session.php para a gente gerar essas novas chaves aqui. E aí, a gente gerando essas chaves aqui nesse momento, eu posso voltar na página 2.php e aí essas variáveis vão ser carregadas para onde quer que eu inicie a sessão aqui no meu código PHP, certo? Por isso, muito legal para sistemas de login aqui. Então, vamos brincar um pouquinho. Eu deixei o seguinte aqui para a gente. Eu já deixei pronto aqui. Ó. Deixa eu fechar isso daqui. Vou apagar esse arquivinho aqui para não ficar muito bagunçado aqui. Vou apagar esse arquivo página 2 também, para não ficar muito bagunçado aqui. Então, eu deixei o index, certo? Esse é o mesmo index que a gente utilizou na aula de post e de get, certo? E aqui também eu deixei um formulário de login em um arquivo separado aqui, certo? Só para eu te exemplificar como a gente montaria um sistema de login muito básico, extremamente básico. Não utilize esse código em nenhum site, certo? É só para te exemplificar como é que isso funciona aqui. Então, tem um formulário aqui, certo? Com post, nome de usuário, é um formulário normal, você pode conferir aqui, é o que a gente já falou em aulas anteriores, certo? E aqui, ó, no meu index, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, no topo do meu index aqui, eu vou incluir um arquivo, para eu não ficar escrevendo tudo nesse arquivo index, eu vou dar um include,
include once, certo? A gente já viu include aqui, dados login.php. Esse arquivo aqui não existe, certo? Nesse momento, eu vou criar ele aqui agora. Então, dados login.php, certo? Então, agora sim, esse arquivo existe. Eu vou abrir aqui esse arquivo e vou dar um session start nesse arquivo aqui, certo? Então, agora a gente tem um arquivo de login com a sessão iniciada. Como eu estou incluindo esse arquivo direto aqui no meu index, o meu index também vai ter a sessão iniciada, certo? Então, a gente já viu isso aqui, então só para te relembrar aí. Aqui no corpo eu vou falar o seguinte, aqui ó, dentro do dados login eu vou criar uma variável que vai controlar se o usuário está logado ou não. Então, por exemplo, logged igual a false, certo? Então, eu vou sempre assumir que o meu usuário não está logado, certo? Então, criada aqui a variável, eu vou vir aqui no meu index e vou fazer o seguinte aqui, ó. Suponha que aqui nesse corpo aqui eu queira exibir um conteúdo para o usuário que está logado e outro conteúdo, por exemplo, para quem não está logado, aparece o formulário de login para ele logar. Se o usuário estiver logado, eu apresento o conteúdo da página restrita aqui, entre aspas, certo? Então, vou vir aqui, vou falar o seguinte aqui. If diferente, certo? Exclamação diferente de logged, que é essa variável aqui, certo? Essa variável é falsa. Vou até copiar ela aqui. Então, if diferente de logged, include once, certo? A gente já viu isso daqui. Include once form login.php. Esse form login é o arquivo que eu acabei de te mostrar, certo? É um formulário de login HTML. Então, se não estiver logado, inclui esse formulário de login. E else, meu usuário está logado, aqui eu posso dar um include. Vamos fazer um arquivo restrito, certo? Include once conteúdo restrito.php, certo? Coloco o ponto e vírgula aqui. Vamos criar esse arquivo conteúdo restrito.php. Lembra que eu te falei que essa variável aqui é a variável que está controlando se o usuário está ou não logado, certo? Ou seja, ela não está ainda controlando nada, mas ela vai controlar se o usuário está ou não logado. Então, eu vou vir aqui nesse conteúdo restrito e vou falar o seguinte, logged, certo? Essa variável não existe no momento, mas a partir do momento que esse arquivo estiver incluído no meu index, aí ela vai existir, certo? Então, aqui eu preciso checar o seguinte, if logged, no caso aqui, aqui no caso aqui é logged é igual a logged ou null, certo? E aqui embaixo eu posso checar if diferente de, dentro dos parênteses, né? Vamos colocar parênteses, interrogação, diferente de logged. Eu posso, sei lá, matar o script aqui. Posso até mandar uma mensagem para os engraçadinhos. Sai daqui, que eu sou mineiro. Sai daqui, Então, beleza, então. E aqui eu posso fechar esse script. Aqui, ó. Você vê que nesse momento, o que vai acontecer aqui, ó? Eu posso criar um HTML aqui qualquer. Este conteúdo é restrito. Certo? Ponto. E vamos fechar tag P aqui. Então, esse conteúdo, esse parágrafo aqui, ó, você não vai ver. Se eu vier aqui, ó, deixa eu sair do source code aqui, né? Deixa eu acessar bonitinho o site. Se eu vier aqui no meu navegador e digitasse, por exemplo, conteúdo restrito.php, você está vendo, sai daqui, né? Você está vendo isso daqui porque o script morreu aqui, certo? Ele morreu aqui nessa mensagem aqui. Ó. Porque eu chequei se essa variável aqui não existir ou não for true, ele morre aqui, ele não executa mais nada para baixo aqui, certo? Então, isso aqui é só para prevenir que a pessoa acesse esse arquivo diretamente, certo? Então, vamos aqui. No meu include, já dei o include aqui, beleza. Então, agora vamos trabalhar no login aqui. Então, vamos vir aqui e falar o seguinte. P
Vamos tratar os dados desse formulário aqui, certo? Se esse formulário for apresentado e for postado, a gente pega esses valores aqui, ó, certo? Então, P usuário, de post usuário. Antes de fazer isso aqui, ó, deixa eu só simular uma coisa aqui, ó. Eu não tenho como te passar como acessar uma base de dados e tal nesse momento, nesse curso, porque a gente ainda não falou disso, certo? Então aqui, para simular isso, eu vou criar os dados de usuário que venham da base de dados. Dados da base de dados, certo? Então suponha que essa variável usuário DB é igual a Luiz e essa senha DB igual a 1, 2, 3, deixa eu ativar o non-lock aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponha que esses dados aqui estão vindo da base de dados, certo? A gente ainda vai falar sobre como acessar, como escrever, como buscar valores da base de dados, mas não se preocupe com isso aqui agora. Isso aqui, ó, esquece isso. Pense que isso aqui está numa base de dados e a gente está buscando esse valor de lá, certo? Então, o post usuário aqui, ó, seria igual a post usuário, né? Ou null, né? Tipo, se foi postado, a gente pega o valor, se não, null. E a senha, aliás, vou pôr P senha aqui, ao contrário. P senha, que é a post senha, é igual a post senha. Ou null. Se não foi postado, é nulo, certo? Beleza. Outra coisa que eu vou fazer aqui é checar o seguinte. If se o que o usuário postou, post usuário, for igual ao meu usuário da base de dados e a senha também, né? P senha for igual à senha da base de dados, eu configuro a minha exceção, certo? Session usuário igual a, no caso aqui vai ser igual a usuário DB, né? Já vai estar tratado os valores lá, bonitinho. Usuário DB e session senha igual a senha DB. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui em tempo real, certo? Se acontecer qualquer erro, a gente tenta corrigir aqui no momento. E se você encontrar algum erro aí também no código, alguma melhoria, fala aí nos comentários para quem ver esse vídeo posteriormente já resolver esse problema que você encontrou aí, certo? Então beleza, aqui a minha session usuário é igual a usuário, minha session senha é igual a senha, mas eu não estou utilizando essas variáveis de sessão aqui para controlar. Aliás, ao invés de usar essa variável aqui, ó, eu vou usar uma session logged, certo? Session logged igual a true. E aí eu vou até mudar isso daqui em cima, que ao invés de usar essa variável, eu vou usar uma session logged igual a false aqui no caso, né? A gente já começa com ela falsa aqui. E aqui, ó, aqui eu vou ter que mudar isso daqui, ó. Esse código aqui eu vou ter que mudar o seguinte, ó. Logged é igual a session logged ou null, certo? E aí, diferente de logged, vamos ver se não vai gerar nenhum erro isso daqui. Não está gerando nenhum erro aqui. Então, beleza, agora a gente está utilizando a session, ao invés de utilizar essa variável aqui, ó. Todos os locais que a gente utilizou aqui. Deixa eu ver se ali também está perfeito. Vamos lá no meu localhost. Então, beleza, aqui eu tenho os dados de usuário e senha primeiro aqui, certo? Então, beleza. Vamos ver se está tudo certo. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, P usuário, eu acho que não falta fazer mais nada, certo? Vamos testar isso daqui. Luiz, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então esse conteúdo é restrito, certo? Você viu que eu voltei aqui, ó? Quando eu atualizei a página, a sessão terminou, certo? Inexplicavelmente. Então vamos ver o que ocorreu aqui, ó.
Vamos voltar aqui no nosso index. Aqui eu estou checando a session logged, certo? Ah, tá. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ao invés de eu configurar a sessão direta para falso, eu vou falar que a sessão é igual a sessão mesmo, certo? A sessão logged. Ou, se a sessão não existir, ela é falsa, certo? Se esse logged não existir, ela é falsa. Porque, no caso ali, toda vez que eu iniciasse, que eu atualizasse a página, ele já ia setar a sessão como falsa. E aí, como eu não postei mais nada, certo? Então, vamos deixar isso daqui desse jeito aqui. Vamos ver se resolveu aquele problema. Agora, eu vou ter que logar novamente, né? Então, Luiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora sim, vamos atualizar a página. Beleza. Agora, atualizando a página, não aparece mais o formulário de login, falando que eu loguei, certo? E se eu vier dentro desse arquivo restrito aqui, ó, e vier aqui falar o seguinte, /p, vamos usar PHP aqui, certo? Falar echo, vamos fechar, finalizar aqui, falar olá. Aqui, ó, eu tenho duas maneiras de concatenar isso daqui, certo? Eu posso fazer assim, colocando ponto, certo? E aí falar session, e aí session usuário, né, no caso. E aí, se eu quiser pôr mais coisa aqui, eu vou precisar falar ponto e ponto de novo, por exemplo. Se eu quisesse pôr um ponto ali no final da frase, certo? Eu posso fazer dessa maneira, ou então eu posso fazer dessa maneira assim, ó. É o que eu acho que fica menos bagunçado. Ou então jogar a sessão numa variável também, tanto faz. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Assim, certo? Ambos aqui vão produzir o mesmo efeito, certo? Quando eu estou utilizando assim, os colchetes aqui dentro, eu preciso usar chaves aqui dentro de duas aspas, certo? Então vamos ver se isso aqui está funcionando perfeitinho. Beleza, os dois produziram a mesma coisa, só que agora eu não precisei ficar concatenando um monte de coisa aqui. Faltou um ponto ali, vamos voltar aqui, executar novamente. Beleza, então essa é a sessão, certo? Então, nessa aula a gente já utilizou sessão, certo? Post, e agora vamos utilizar a get para fazer um outro esquema aqui. Aqui no meu index eu vou criar um menuzinho simples aqui, certo? Eu não vou pôr CSS nem nada, eu vou só criar um monte de links aqui. Então, vou criar um parágrafo aqui. E aí, deixa eu ajeitar. Beleza, então vamos colocar um A aqui, referenciando para página 2, página 1.php. E eu vou colocar página 1. E aí, vou dar um espaço aqui e vou colocar tudo assim, página 2, página 3. Página 2, página 3, certo? E aqui, ó, eu vou colocar, sei lá, sair. E aqui eu vou colocar isso, log, interrogação, log out, igual a 1, certo? Vamos testar isso daqui para ver se está tudo certinho. Se eu vir no logout, beleza, só adiciona o get aqui para mim, certo? Essas páginas aqui ainda não existem, mas a gente vai criar elas agora. E aí eu vou te mostrar como transferir a sessão na página 1, na página 2, página 3 e assim por diante, certo? Então vamos criar aqui os arquivos, página 1.php, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Página 2.php e página 3.php, certo? Então, na verdade, para eu transferir a sessão de uma página para outra, eu só utilizo session start, certo? E aí aqui, ó, deixa eu vir aqui, voltar aqui, session start, php session start e vou voltar aqui também, php session start. E aqui também, o que eu posso fazer, eu já joguei tudo aqui nesse arquivo dados login, certo? Eu estou com preguiça mesmo, literalmente com preguiça de
a mudar isso daqui. Por exemplo, eu poderia fazer uma página só para receber os dados do login, ou fazer isso via Ajax, ou de qualquer outra maneira, certo? Mas eu tô com preguiça, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente incluir esse dados login, que a gente já configurou tudo aqui, nas outras páginas, e aí eu posso usar a session logged lá, certo? Que a gente falou. Então aqui eu vou incluir isso daqui, aqui eu vou incluir, e aqui também eu vou incluir isso daqui. Eu vou fechar as tags do PHP para a gente adicionar HTML aqui, certo? Eu não sei se eu te falei em aulas anteriores disso, mas eu posso, se eu for utilizar só PHP no arquivo, não for adicionar HTML nem nada, eu posso não fechar a tag do PHP, certo? Eu posso deixar o PHP. Eu já fiz isso em várias aulas anteriores, mas eu não sei se eu te falei. Eu posso deixar ela sem fechar aqui se eu for utilizar só PHP. Porém, no momento a gente vai utilizar HTML. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa desse conteúdo restrito aqui, certo? Não, aqui eu vou ter que tá certo. É esse aqui mesmo. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu não quero que ninguém acesse essas páginas aqui, certo? Nada dessas páginas aqui. Então, tipo, no cabeçalho, no comecinho da página, eu já vou checar se ele tá logado. Se não tá, sai daqui, certo? Então, beleza, vamos fazer isso em todas as outras aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Vou substituir isso aqui. E isso tudo aqui, certo? Então, agora eu posso colocar o meu conteúdo restrito da página 3, certo? E eu vou fechar o meu parágrafo, colocar um ponto aqui. Aqui eu vou colocar também o conteúdo restrito da página 2, né, no caso, e conteúdo restrito da página 1. Bom, em teoria, tudo deve estar funcionando, certo? Session start, a session has already been started. Muito bom. Então, que você já está vendo aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu pedi para startar a sessão, certo? Aqui nessa segunda linha aqui, gente, fugiu da memória. Nessa segunda linha eu pedi para iniciar a sessão, certo? Porém, eu já estou iniciando a sessão na segunda linha desse arquivo que eu estou incluindo aqui nessas páginas, certo? Então, no caso aqui, eu tenho que remover essa inclusão de sessão, esse início de sessão aqui dessas páginas aqui, certo? Isso ocorreu porque eu tentei iniciar a sessão duas vezes, de um arquivo aqui e depois de outro arquivo aqui, certo? Então, vamos executar isso daqui agora. Então, aqui a gente está vendo conteúdo restrito da página 1. Outra coisa que eu quero fazer aqui, para resolver esse probleminha aqui que eu já vi que eu vou ter, é o seguinte. Eu vou passar esse menu aqui para um arquivo separado, menu.php, certo? Vou salvar ele aqui e aí eu vou incluir ele. Ao invés de fazer aquilo lá, eu vou incluir ele separado em outra tag, outra abertura. Vou abrir e fechar novamente as tags do PHP, incluir ele, porque assim eu posso incluir mais fácil nos outros arquivos. Include once menu.php e fecha aqui as tags do PHP e pronto. Então vamos fazer isso nas outras páginas para a gente ter também um menuzinho aqui para a gente poder navegar. Eu não estou preocupando muito aqui como está aparecendo isso aqui, certo? Está tudo bagunçado o código aqui, mas só para a gente ir mais rapidinho aqui. Porque eu estou achando, deixa eu dar uma confere aqui, que esse vídeo já está com 30 minutos, já está bem longo, certo? Então vamos rapidão aqui. Então beleza, agora eu vou atualizar, agora sim, agora eu tenho a página 1, página 2, certo? Página 3 e sair. Tá vendo que o meu sair faz um logout aqui, mas na verdade ele não fez nada aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte aqui no... Pode ser nesse dados isso aqui, porque ele está sendo incluído em todas as páginas, certo? Então eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. If is set get logout and eu só vou deslogar o usuário. Get logout igual a 1, né, que a gente colocou lá. Vou abrir e fechar isso daqui. E vou falar
seguinte, session igual a array, certo? Um array vazio aqui. E session destroy, destruir a minha sessão, certo? E aqui eu tenho que tirar esse usuário daqui dessa página, certo? Então eu vou falar o seguinte, header, e aí aqui dentro eu vou colocar location, e aí para onde que eu quero redirecionar esse usuário? Para a raiz do site, certo? Então vamos ver se isso vai funcionar perfeitamente. Vamos vir aqui, se eu clicar no sair, certo? Saiu da página e agora ele não está vendo mais o conteúdo restrito, certo? Então eu posso atualizar isso aqui, ó, quantas vezes eu quiser, certo? Não está vendo mais. Então, e não vai ver mais. Se eu acessar, por exemplo, página 1, sai daqui, tá vendo? Lembra que a gente pôs essa mensagem lá? Sai daqui e sai daqui, certo? Então, se eu fizer login novamente, Luiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar, agora eu estou vendo conteúdo restrito, olá Luiz, página 1 tá aqui, página 2, página 3, sair, a gente sai do nosso sistema de login aqui, certo? Então, galera, é isso. Assim que a gente inicia uma sessão, certo? Assim que a gente configura as variáveis dessa sessão, certo? E assim que a gente destrói uma sessão aqui no PHP, certo? Aqui eu peguei a minha sessão, como ela é um array, eu falei para o PHP que agora a minha sessão é um array vazio, então ela não teria mais nenhuma chave, certo? E aqui eu mandei ele destruir a sessão atual, e aqui eu redirecionei o usuário para a página inicial aqui, certo? Então, se a gente voltar aqui na nossa página inicial, vamos fazer mais um login, Luiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí, aqui está tudo funcionando perfeitinho, certo? Repetindo para que você não faça besteira. Não utilize esse código em nenhum lugar, certo? Isso aqui a gente fez em tempo real e eu fiz tentando focar em tudo o que você viu nas aulas anteriores, certo? Então, esse não é um código muito funcional e não foi testado. A gente fez aqui agora em tempo real, certo? Então, se você quiser utilizar esse tipo de código aqui, use por sua conta e risco, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim e te vejo na próxima aula. Grande abraço!